Olá, seja bem-vindo ao canal de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e eu sou idealizador desse canal. Hoje nós estamos aqui para responder as perguntas dos nossos seguidores que têm nos enviado sobre dúvidas teológicas, dúvidas sobre a leitura e, com prazer, estamos disponíveis para que mais pessoas possam conhecer das Sagradas Escrituras e ter maior conhecimento aprofundado do que as Sagradas Escrituras têm a nos oferecer. Você que está chegando agora, peço que você curta, compartilhe e comenta, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador da palavra. E não deixe de ativar o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você possa estar sintonizado nas novidades que nós temos no nosso canal. A primeira pergunta de hoje, nós recebemos da nossa irmã Cláudia Carvalho. Ela diz assim: Olá, comecei esse estudo bíblico e estou gostando muito. Gostaria de saber por que começou a ler Gênesis juntamente com Esdras, Mateus e Atos. Não vi essa explicação, por isso a minha dúvida. Deus abençoe a sua vida, Everton. Muito obrigado pela tua participação, a nossa irmã Cláudia Carvalho. E a minha resposta é a seguinte: o nosso plano de leitura ele foi idealizado pelo modelo de um pastor teólogo escocês que morreu em 1836, chamado Robert McCheyne. Ele viveu durante 30 anos e na trajetória dele, ele criou esse plano de leitura anual. E a novidade que eu trago para vocês que estão inscritos e estão acompanhando o plano de leitura anual é que, se você estiver participando ativamente comigo, você irá ler o livro de Salmos 2 vezes. Isso mesmo. Durante o ano você estará lendo 2 vezes o livro de Salmos. E outra novidade, o Novo Testamento todo, você também irá completá-lo 2 vezes. Por que esse plano é interessante? Esse plano é um plano de leitura, além de ser um plano de leitura para várias pessoas poderem se interagirem e estar norteando para estudo teológico, ele também faz com que as pessoas leem mais o Novo Testamento e leem também o livro de Salmos, para que fixe melhor na sua mente. E também quando você começa a fazer a leitura através de 4 capítulos diários, você lê 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo, você começa a ter uma amplitude do panorama geral bíblico. Então, por isso, nós escolhemos esse plano, o plano do pastor McCheyne, para que você e eu possamos ler a Bíblia no Novo Testamento de forma dupla e também o livro de Salmo de forma dupla. Espero assim ter te ajudado, esclarecido a tua dúvida. Qualquer coisa, deixe nos comentários para que nós possamos estar respondendo de forma mais profícua. A segunda pergunta que chega é do Replicando 2022. Diz assim: Boa noite, eu tenho uma dúvida. Muitos pastores falam que o dilúvio dizimou todos os seres vivos da Terra. Na sua visão, teve sobreviventes? Em outros continentes, por exemplo? Obrigado. A minha resposta é: não houve sobreviventes. Tanto na leitura que nós fazemos do livro de Gênesis, sobre a questão do dilúvio, como também de alguns tabletes cuneiformes que foi achado, encontrado, com histórias similares e parecidas de alguns outros povos que também teve a mesma similaridade. O exemplo disso é a epopeia de Gilgamesh, que também ele faz um paralelo muito parecido com o livro de Gênesis sobre o dilúvio, sobre a Arca de Noé. Então, outras culturas também tiveram achados cuneiformes, e eles sempre enfatizam sobre o dilúvio que veio e devastou a face da Terra. Não seria impossível, assim como tem hoje achados arqueológicos sobre dinossauros, não seria impossível ou improvável que a Terra toda tivesse sofrido um dilúvio, um grande colapso. Isso daí até para as pessoas que são estudiosos da área e fazem parte do movimento ateísta, eles acreditam nisso, que o movimento dessa magnitude na Terra poderia já sim ter existido. Então, o grande dilúvio, nós acreditamos que ele não foi somente local ou somente em um continente, mas ele foi pela extensão de toda a Terra. A terceira pergunta também é do nosso Republicando 2022, e ele diz assim: Everton, na tua opinião, por que Deus separou as línguas? Qual o perigo para Deus os homens construírem uma torre? Hoje em dia, os arranha-céus
com certeza são muito maiores que qualquer construção da época. E o mesmo não falando a mesma língua, nós conseguimos nos comunicar. Excelente a tua pergunta, agradeço mais uma vez pela tua mensagem, e para isso eu quero que ler com você o que diz lá em Gênesis, quando a gente começou a fazer a leitura do livro de Gênesis, e o que o Senhor ordena após a família de Noé sair da arca, o Senhor ele dá o seguinte comando para a família de Noé. Então ele fala bem assim, Gênesis capítulo 9, verso 7, diz assim: Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então Deus está dando uma ordem explícita que eles deveriam sair e se espalhar por toda a terra. Mas o que nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 11, que ele trata sobre a Torre de Babel, nós vemos ali que no Gênesis capítulo 11, no verso 2, ele diz assim: Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali eles se fixaram. Aí ele vai no verso 4, ele diz o seguinte: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que essas pessoas que viviam nessa cidade em Babel, que alguns teólogos e pesquisadores acreditam que posteriormente veio ser a cidade ou o território babilônico, então a palavra de Babel no futuro ele se tornaria a própria Babilônia, que nós sabemos que ela é totalmente oposta aos ensinamentos do Senhor. E aqui eles falam que o nome deles seriam famosos e eles não seriam espalhados pela terra. Então aqui é um confronto direto à santidade e à ordem, à ordenança de Deus, que eles deveriam se espalhar por todo o globo terrestre. Dentro dessa perspectiva, nós conseguimos encontrar achados arqueológicos, e o irmão tem razão, que aquela construção era uma construção bem menor do que os arranha-céus que nós temos hoje, mas essas construções são chamadas de zigurate. Essas zigurate são o que eles acreditam ser um arquétipo daquilo que era a Torre de Babel. Então, em cima da Torre de Babel, existia uma adoração a alguns tipos de deuses. Por exemplo, ao deus Marduk. Então, o que aconteceria? Essa parte que ela fala aqui, que eles alcançariam o céu, com certeza é de uma forma ali sobre a adoração dos deuses ou do deus Marduk, que seria uma afronta ao próprio Deus. Mas o que eu acho bastante interessante dentro disso é que nessa afronta que eles fazem, que Deus tinha dado a ordem para que eles se espalhassem e proliferassem a terra, dessem filhos para a terra, eles afrontam a Deus, mas olha a resposta de Deus. O Senhor desceu para ver a cidade. Aqui é uma ironia. Por que o Senhor desceria para ver a cidade? Aqui nós chamamos de antropomórfico, que é uma palavra que é utilizada para o melhor entendimento do ser humano. Então, essa palavra é uma palavra antropomórfica. Então, não literalmente Deus desceu à terra para ver a terra, mas ele estava querendo dizer aqui, dentro dessa escritura, que o Senhor estava lá em cima, no terceiro céu, assim como podemos falar, mas lá embaixo estava o zigurate, que era uma figura bem menor do que aquilo que poderia alcançar os céus. E por isso, o Senhor, vendo que o povo, mesmo após o dilúvio, esse povo é pós-diluviano, mesmo assim eles ainda não obedecem os mandamentos do Senhor e eles ainda têm um coração pecaminoso, um coração endurecido, envaidecido também com as coisas da vida e se considerando eles o próprio Deus, porque eles não buscaram opinião sobre o que Deus queria que eles fizessem, qual era o propósito e desígnio de Deus, mas eles queriam perpetuar o nome deles e ir no contrário àquilo que o Senhor tinha dito, que eles deveriam povoar todos os hemisférios da terra, mas eles falaram que não, que eles não iriam fazer isso e que o nome deles seria grande. Então ali não foi uma questão de linguística, que o Senhor ele não estava ali nesse quesito sendo uma afronta ou um perigo para o próprio Deus, mas ele estava querendo mostrar para nós que o coração do homem, mesmo após o dilúvio, continuava um coração rebelde, um coração que não estava disposto a seguir os mandamentos dele e a palavra dele. Espero assim ter respondido
a tua questão. Agora nós vamos para a pergunta 4, que também é do nosso irmão Replicando 2022. Diz assim: boa noite. Se Deus falou que Saulo era escolhido, faz sentido o que os calvinistas defendem. Você concorda com a predestinação? Eu quero começar a responder na tua pergunta sobre os irmãos calvinistas ou os irmãos arminianos, que é para as pessoas que não conhecem esses termos teológicos. A grande divergência entre Calvino e entre o irmão Jacó Armínio é sobre a questão da soteriologia, que é a questão da salvação. João Calvino foi um grande teólogo reformador, assim também como o Jacó Armínio, que eles viveram no século XVI. Mas a grande divergência deles é sobre essa questão da predestinação. Enquanto os calvinistas, de forma sucinta, não é um tema bastante extenso, mas de uma forma sucinta para que você possa entender a grande divergência. A grande divergência é que os irmãos calvinistas acreditam que o ser humano ele é predestinado à salvação ou à condenação. Mesmo quando ele já nasce, ele já sabe se o Senhor Deus já sabe se o destino daquela pessoa que acabou de nascer será eterna para a perdição ou para a salvação. Do outro lado, os arminianos, e daí eu vou argumentar a minha resposta, os arminianos acreditam que o plano de predestinação, todos os seres humanos foram predestinados para a salvação, mas também existe a pessoa que tem o coração orgulhoso, o coração que não deixa se voltar à presença do divino, do eterno, e por isso acaba também tendo essa implicação de perda de salvação ou de não perda de salvação. Os arminianos acreditam que sim, o ser humano, se ele andar desviados do caminho do Senhor, ele pode perder a salvação, e os calvinistas acreditam que aquele que é salvo desde antes de nascer, de forma alguma ele pode perder a salvação. Eu acredito no seguinte: as duas frentes teológicas elas fazem muito sentido e não existe ali contradição para dizer que uma pessoa ela não é irmão em Cristo ou que ela é uma herege se acredita na linha calvinista ou na linha arminiana. Nós somos irmãos em Cristo e buscamos dentro das Sagradas Escrituras um melhor entendimento para que nós possamos assim levar a nossa vida. A minha opinião, assim como o irmão perguntou se eu concordo com a predestinação. Eu concordo com a predestinação que toda a humanidade ela foi predestinada para a salvação, mas não que nós tenhamos total liberdade para dizer que nós somos predestinados desde que nascemos para a salvação ou para a predestinação. Se assim fosse, o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1 a 3, ele diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha essa palavra, que o soberano os resgatou. O que nós podemos entender com isso? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que todos fossem salvos. E algumas pessoas, elas conhecendo essa questão de graça, de conhecimento pleno das virtudes do Senhor, vivendo a plena convicção da salvação em Cristo Jesus, elas acabam rejeitando, se apostatando da fé. A palavra apóstata é exatamente sobre isso, aquele que vivia dentro de uma doutrina, vivia sempre dentro dos dogmas e dos preceitos do Senhor, mas de alguma forma ela deixa de seguir aqueles mandamentos, e aí, conforme diz Pedro no capítulo 2, ela começa a introduzir de forma consciente falsos ensinos e falsas doutrinas. E aí, o que ele chega a negar o que o soberano os resgatou. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, ele resgatou essas pessoas, e através desse resgate, essas pessoas apóstatas, elas acabam deixando de ser seguidoras de Cristo. Então, no meu entendimento, essa palavra ela afirma que sim, existe pessoas que elas experimentam da graça, elas são salvas, mas por motivos próprios elas acabam abandonando e elas acabam perdendo a salvação. Assim como eu acredito que dentro da teologia calvinista existe coisas boas, mas a minha tendência, assim como
um evangélico pentecostal, eu acredito mais na linha de raciocínio arminiana. Então eu acredito sim que o homem ele perde a salvação, acredito sim que o homem ele tem que fazer por onde para que ele se chegue ao pleno conhecimento da graça de Deus. O irmão ali fez a pergunta sobre o apóstolo Paulo, que não se seria realmente fazia sentido, faz sentido sim, mas ele em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fala que ai de mim, o próprio Paulo diz, ai de mim se não pregar dessa palavra. Então, se ele não fizesse com que o chamado dele fosse concretizado, então o Senhor ele poderia implicar algumas restrições sobre a vida dele. Espero assim ter respondido. Eu sei que é um assunto vasto, um assunto complicado, complexo, mas espero ter respondido de forma sucinta e clara sobre o meu posicionamento. O meu posicionamento é mais puxado para o lado arminianista. A quinta pergunta também é do nosso irmão Replicano 2022. Ele fala o seguinte: Everton, eu sei que é bem polêmico o tema de guardar o sábado, mas Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado. Então faz sentido não trabalharmos, aí ele abre parênteses, capitalizar, fecha parênteses, no sábado e sim fazermos o bem? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que nós temos que entender o contexto histórico para o decálogo. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos que o Senhor instituiu para o povo de Israel. Nós temos que entender que, principalmente a guarda do sábado, nós olhamos no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, de forma alguma, ele é explícito, ou ele fala sobre os patriarcas guardando o sábado. Nós encontramos isso somente após o povo ter saído do Egito, e o Senhor, ele afirma lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, verso 13, e também em Ezequiel, no capítulo 20, do verso 12 ao verso 20, ele fala que ele instituiu isso como um sinal entre ele e os judeus. Qual que era esse sinal? Esse sinal que ele tirou o povo do cativeiro, que eles viviam trabalhando de forma ininterrupta, né? Como eles eram escravos, eles não tinham dia de descanso. Eles, sendo escravos, trabalhavam aqui no nosso século XXI, trabalhavam de domingo a domingo, sem forma de descanso algum. Então o Senhor, como um sinal, ele determina isso para o povo. Ele determina que era uma aliança que ele estava fazendo com o povo de Israel, e isso daí é bem claro no próprio mandamento, e ele institui isso como um sinal da aliança entre ele e o povo de Israel, que saiu do Egito, onde eles não tinham descanso, e a partir disso eles começam a ter descanso. Então esse dia exclusivo do sábado era como um sinal entre a aliança entre Deus e o povo israelita. A segunda coisa que eu quero deixar enfatizado, eu quero ler com os irmãos, está lá em Deuteronômio, no capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 12 ao verso 15, que diz assim: Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e nela fará descanso. Mas o 7º dia, que é o sábado, para o teu Senhor, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, teu filho, tua filha, o teu servo ou tua serva, nem o teu boi, o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que tiver em sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Lembra-te, foste escravo no Egito. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. E aqui ele está dizendo aqui, lembra-te, foste escravo no Egito. Então aqui ele está sendo taxativo, que ele está dando esse descanso para o povo de Israel, para que, aí ele continua, e foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o sábado. Então aqui ele está dizendo que isso aqui é um memorial para que aquelas pessoas que saíram do Egito, eles pudessem guardar o sábado, para que eles pudessem relembrar que lá no Egito, onde eles estavam, eles eram escravos e eles não tinham dia de descanso. Então todas as pessoas que eram escravas juntamente com eles também trabalhavam de forma ininterrupta e também eles não tinham dia de descanso. Mas nessa instituição que Deus dá para o povo israelita, eles poderiam descansar no sábado, e quando eles descansassem no sábado, eles iriam lembrar desse memorial
que eles fizeram com o Senhor. Outra questão, outra dúvida que é levantado sobre isso fala sobre as mulheres após a ressurreição de Jesus. Elas esperaram somente no domingo para ir até o túmulo. Mas nós temos que lembrar que essas mulheres estavam dentro dessa aliança perpétua que o Senhor tinha feito com os israelitas, porque elas eram judias. Mas para o povo gentios, que é o meu caso, e acredito que do irmão que está perguntando isso, também nós não temos instruções no Novo Testamento. Lembre-se, eu falei sobre essa aliança. No Novo Testamento existe uma nova aliança. E a nova aliança, Jesus, ele é o próprio descanso, ele é o próprio Shabat. Ele diz, vem a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, que ele dará alívio. Então ele é o próprio Shabat. E nós temos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, que diz o seguinte: portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com a relação com alguma festa religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. O apóstolo Paulo, enviando essa carta para os irmãos colossenses, ele diz que ninguém deve julgar aquelas pessoas que não guardam o sábado. Então aqui nós vemos uma clara instrução do apóstolo Paulo para os irmãos em Colossos, que essas pessoas que eram judias ou judeus não poderiam julgar aquelas pessoas que não guardassem o sábado. Nós vemos muito falar sobre os nossos irmãos sabatistas, e muitos dos irmãos sabatistas, eles colocam que se você não guardar o sábado, você não tem salvação. Mas nós vemos que isso daí não pode ser interpretado à luz das Escrituras, porque o livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8, fala que nós recebemos a graça do Senhor de forma gratuita, e isso não vem de obra nossa, mas vem de obra do próprio Jesus para que nós não gloriássemos. Então, a salvação, ela não implica através das nossas obras. Então, guardar o sábado ou não guardar o sábado não implica em salvação. Devemos respeitar todas as instituições evangélicas, instituições cristãs no mundo, mas nós também temos que pontuar a nossa defesa de pensamento de fé. Então, sobre a guarda do sábado, o Senhor ele não institui no Novo Testamento, e o próprio Jesus, ele é o nosso Shabat, que é o nosso descanso. Espero assim ter respondido também, e assim como o irmão perguntou, é um assunto complicado, mas a minha opinião sobre este assunto é essa. Nós vamos para a sexta pergunta, que vem, a sexta e última pergunta, que vem da nossa irmã Luana Alves. Ela faz a seguinte pergunta: no capítulo 11 de Mateus, no verso 14, seria uma afirmação de que João Batista era a reencarnação de Elias? Muito obrigado pela tua pergunta, excelente pergunta também. Essa é uma dúvida muito recorrente, e também os espíritas da linha kardecistas, eles pregam que, dentro da afirmação de Mateus 11, no capítulo 14, o próprio João Batista ele era a reencarnação de Elias. Eu refuto essa questão de reencarnação, porque para ser reencarnação, a pessoa primeiro tem que morrer. Então, Elias ele não morreu, ele foi levado em redemoinho para o céu vivo. Então, para que ele realmente fosse a reencarnação de João Batista, fosse a reencarnação de Elias, a primeira coisa Elias deveria ter morrido para daí ele ser a reencarnação. Muito se confunde porque o livro de Mateus, no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala que Elias ele viria novamente para aplanar o caminho, né, do Senhor, preparar o dia do Senhor, mas nós vemos no Novo Testamento como que esse Elias ele viria no Novo Testamento. E a primeira palavra que eu quero ler está lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 16 e 17, diz assim, falando sobre João Batista. Ele fala assim: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, como que João Batista ele viria? Ele não viria como uma reencarnação de Elias. João Batista não viria como uma reencarnação de Elias, mas ele viria com as mesmas virtudes e o Espírito. Que Espírito é esse? Espírito para pregar arrependimento, para pregar de forma dura e incisiva, principalmente aos governantes daquela época.
como nós já lemos em alguns capítulos anteriores ali na nossa leitura anual, João Batista ele foi diretamente a Herodes para falar e pregar contra o pecado que estava sendo cometido naquele governo de forma incisiva, com o mesmo espírito utilizado, que era sobre que era derramado, né? Utilizado não, mas que era derramado sobre a vida do profeta Elias. Então, o mesmo espírito e a mesma virtude também foi derramado sobre João Batista. E aí nós vemos também, para encerrar essa questão de forma definitiva e clara, João, no capítulo 1, no verso 21 e 25, diz assim: isso daqui é uma conversa e as respostas elas são dadas pelo próprio João Batista. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não, não sou. Você é profeta? Ele disse: não, eu não sou. Finalmente perguntaram para ele: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que você diz acerca de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-nos: então, por que você batiza se você não é o Cristo? Se você nem é Elias, se você nem é o profeta? Então aqui o próprio João Batista ele está afirmando que ele não era Elias, de forma ininterrupta e crível, nós acreditamos através dessa forma que Elias não era João Batista, ou melhor, João Batista não era Elias, mas sim o mesmo Espírito que se apoderou de Elias também no Novo Testamento, sendo a voz que clama no deserto, se apoderou de João Batista, para que ele pudesse abrir os caminhos para que o Messias, o nosso Jesus Cristo, viesse à Terra como nosso Salvador. Essas foram as perguntas. Se vocês tiverem mais algum questionamento, e caso eu não tenha sido claro em alguma das minhas respostas, por favor, nos envie, para que assim nós possamos melhorar as nossas respostas e também mais pessoas possam conhecer do nosso canal. Não esqueça de comentar, compartilhar, de curtir e também de ativar o sininho, para que assim você possa estar ficando por dentro de tudo que está sendo dito e postado em nosso canal. Que a paz do Senhor encontre o teu coração, te abençoe e que faça resplandecer a luz do Espírito Santo sobre o teu coração.